Naruto tem muito chakra, isso ninguém pode negar, mas o quão absurdo é esse chakra? Vimos ele criar milhares de clones das sombras de uma só vez, lançar jutsus colossais sem parar e continuar lutando como se nada tivesse acontecido. Neste vídeo, eu, Denzetsu, irei não apenas falar para você a quantia absurda de chakra que Naruto tem, mas também menções e efeitos mostrados no anime e mangá para responder essa pergunta. Vamos começar pelo primeiro episódio do anime. Logo quando terminamos de ver esse primeiro episódio, o primeiro capítulo para você que leu o mangá, no final deles a primeira impressão que temos de Naruto é que ele tem muito chakra. Quando lemos ou assistimos pela primeira vez essa obra, sem ter o conhecimento prévio dele, não sabíamos nada sobre como funcionava esse universo. Mas, desde o momento em que vemos Naruto criando os clones das sombras, depois de treinar incansavelmente por horas, ele já criou centenas ou milhares de clones de uma vez, isso sendo que ele ficou treinando por algumas horas. Isso é algo absurdo, já que esse jutsu foi considerado proibido pelo motivo de ter um gasto gigantesco de chakra, sendo difícil para até mesmo um Jounin usar. Supostamente, esse jutsu poderia até mesmo matar eles pela quantia de chakra que é usado. Não acho que Naruto poderia fazer esse jutsu consecutivamente muitas vezes, mesmo com ele tendo uma quantia de chakra quase que infinita. A próxima parte que menciona sobre o chakra de Naruto é quando ele está treinando para escalar as árvores lá no arco dos Zabuza. Kakashi pensa que Naruto tem um potencial de chakra maior que o dele, mas essa parte está aberta para interpretações. E vindo de um ninja experiente como Kakashi, que possui um Sharingan capaz de enxergar o fluxo de chakra e até medir sua quantidade, essa afirmação não pode ser ignorada. Se ele diz que Naruto tem mais chakra que ele, então há um toque de verdade nisso. E essa ideia ganha ainda mais força quando vemos Itachi confirmar algo semelhante durante sua luta contra Sasuke. Isso sugere que, de alguma forma, o potencial de chakra de uma pessoa pode ser medido visualmente pelo Sharingan, pelo menos até certo ponto. Mas é curioso pensar que, apesar desse enorme suprimento de chakra, Naruto ainda não conseguia nem controlar o suficiente para escalar uma árvore. Dessa vez, na segunda luta contra Zabuza, o próprio é quem afirma que a quantidade de chakra de Naruto é grande demais para pertencer a Kakashi. Isso reforça ainda mais a ideia de que, mesmo quando criança, Naruto já possui níveis de chakra comparáveis ou até mesmo mais que de um Jounin. Mas apesar desse enorme potencial, Kakashi deixa claro que o chakra de Naruto ainda não estava totalmente desenvolvido. Ou seja, conforme ele fosse amadurecendo treinando, seu suprimento de chakra só aumentaria. E é exatamente isso que acontece quando Naruto começa a treinar com Jiraiya. O Chunin não só ensina novas técnicas, mas também formas de aumentar sua quantidade de base de chakra. E é aqui que temos uma das declarações mais interessantes sobre a energia monstruosa de Naruto. Jiraiya basicamente diz que, para ele, as regras normais do ninjutsu não se aplicam mais. Claro, não literalmente, mas a lógica por trás disso é simples. A maioria dos ninjas precisa economizar chakra, dosar seu uso para não se desgastar rápido demais. Mas Naruto tem uma resistência absurda, algo essencial para a criação de chakra. Em outras palavras, enquanto outros precisam se preocupar em administrar seu chakra, Naruto pode simplesmente despejar quantidades massivas sem medo. E esse conceito se torna ainda mais evidente quando ele começa a aprender o jutsu de invocação. Naruto invocar Gamabunta também traz um detalhe curioso. Jiraiya quer dizer que nem ele pode lidar com a invocação de Naruto. Parece estranho, já que o próprio Jiraiya já convocou Gamabunta antes, seja no passado, no confronto contra Hanzo, ou no presente, lutando contra Orochimaru. Então não faria muito sentido ele falar isso. Além disso, vale notar que Naruto poderia usar Gamabunta contra Neji, Kimimaro ou até mesmo Sasuke. Durante sua luta contra Neji, ele diz claramente que o chakra da Kurama que está usando naquele momento era ainda mais forte do que quando treinou e invocou o sapo. Mais tarde, contra Kimimaro e Sasuke, ele acessa ainda mais chakra da Nove Caudas, o que significa que, teoricamente, ele teria energia suficiente para invocar Gamabunta nessas batalhas também. Mas apesar disso, eu realmente não acredito que o chefe dos sapos iria aceitar ser invocado por Naruto e lutar em uma luta que ele não queria. Então, no final, isso teria sido apenas um gasto gigantesco de chakra sem utilidade nenhuma. E com isso encerra o que é de mais relevante sobre o chakra de Naruto na parte 1. O resto dos efeitos ou são repetições ou não acrescentam muita coisa ao assunto. Agora, entrando no início de Shippuden, as coisas começam de forma bem decepcionante. Naruto nesse começo não voltou tão impressionante quanto muitos esperavam, mas o ponto aqui, no começo, ele não parece tão absurdo quanto poderíamos imaginar, mas o mesmo não vale para sua quantidade de chakra. Logo de cara, a primeira grande novidade dele passa despercebido por muitos. Muita gente critica o fato de que, após 2 anos treinando com Jiraiya, um Chunin, Naruto retorna apenas com um Rasengan maior. O mais interessante aqui é que essa técnica parece ser diretamente ligada ao chakra da Kurama. O databook menciona que o Dama Rasengan utiliza, ou pelo menos nessa parte, chakra comprimido a 9 caudas, o que explica por que, ao usá-lo, os olhos de Naruto ganham as fendas características da raposa. Em outras palavras, Naruto já conseguiu usar o chakra da Kurama por vontade própria nesse estágio, algo que usaremos muito ao longo do vídeo, já que, quando falamos sobre o chakra do Naruto, a Kurama sempre deve ser levada em consideração. Isso significa que podemos começar a incluir até mesmo pequenas manifestações do chakra das 9 caudas ao analisar o quanto Naruto realmente tem. Claro, isso não inclui formas avançadas como um manto de 4 caudas, mas transformações menores, como o manto de chakra que ele usou contra Itachi, entrou nesse cálculo. Na luta contra Sasuke no Vale do Fim, por exemplo, Naruto recebeu um fluxo massivo de chakra da Kurama quando despertou a primeira cauda, mas ele conseguiu manter a sanidade. E talvez até a forma de uma cauda deve ser considerada dentro de sua capacidade natural, pelo menos por um curto período de tempo. Isso significa que, mesmo com uma quantidade absurda de energia correndo pelo seu corpo, ele ainda tinha controle suficiente para usar esse poder de forma consciente.
O mesmo acontece mais tarde na fonte Tenchi, quando ele perde o controle de atingir a forma de 4 caudas, mas aqui Naruto admite mais tarde que permitiu que isso acontecesse, porque queria que a Kyuubi lidasse com Orochimaru. Ou seja, não era apenas uma questão de ter muito chakra, mas de aprender a controlá-lo com o tempo. Naruto não só possuía reservas colossais, como também estava evoluindo no domínio delas. Para se ter noção do nível de energia em jogo, Neji, com seu Byakugan, afirmou que nunca viu ninguém com tanto chakra quanto Kisame, mas a exceção disso era Naruto. E isso é bem importante para onde eu quero chegar mais para o final do vídeo, porque Kisame é oficialmente reconhecido como membro da Akatsuki com mais chakra. Agora, aqui estamos falando de um clone do Kisame, que tinha apenas 30% do seu poder original. Ainda assim, se Neji ainda coloca Naruto nessa comparação, já dá para ter uma noção do nível de quanto de chakra Naruto tem. O maior problema é que não sabemos se Neji está usando de comparação o Naruto que estava no exame Chunin, já que essa é a última parte anterior de quando mostra o Neji usando o Byakugan do Naruto, ou depois disso quando Naruto volta para a vila. Mas de qualquer forma, essa é uma boa declaração para a quantidade de chakra que ele tem. E aqui que entra Kakashi. Felizmente, ele nos dá um ponto de referência bem direto sobre o chakra de Naruto durante o treinamento. Isso facilita muitas coisas. Vou precisar avançar um pouco na linha do tempo para explicar isso, mas vale totalmente a pena. Kakashi afirma que, se não fosse pela supressão de Yamato, Naruto teria 100 vezes o seu chakra. No entanto, como Yamato estava controlando a Kurama, o chakra real disponível para Naruto naquele momento era cerca de 4 vezes o de Kakashi. Há algumas divergências de tradução, com versões dizendo que o aumento seria apenas 2 vezes, mas no fim das contas, isso não é mais relevante aqui, já que eu posso quantificar todos os dois números no final. Agora, trazendo contexto para isso, durante a Quarta Guerra Ninja, Naruto distribuiu o chakra para praticamente toda a aliança Shinobi. Isso, por si só, já é impossível para quase todos os personagens do anime. Especulando muitos números, mesmo considerando apenas os Shinobis remanescentes no campo de batalha, ele teria compartilhado o chakra com pelo menos 10 mil ninjas. E isso é uma estimativa bem rasa, já que, no início da guerra, a aliança contava com cerca de 80 mil soldados. Metade foi eliminada logo no primeiro dia, e a situação piorou depois que Madara veio a quarta divisão inteira com os meteoros. E o detalhe mais absurdo é que o chakra que Naruto forneceu a cada Shinobi era equivalente a 3 vezes a quantidade normal de chakra de Kakashi. E isso não era nem no auge. Quando Naruto ativou o modo chakra da Kurama pela segunda vez para reforçar as tropas, o próprio Kakashi notou que a quantidade de chakra era ainda maior que antes. Ou seja, o nível de energia que Naruto estava distribuindo não era apenas massivo, mas também crescia conforme ele dominava o controle sobre a Kurama. Agora vamos ao que interessa. O impacto disso nos cálculos. Se usarmos o exemplo de tudo, a Kurama teria cerca de 3 mil vezes o chakra de Kakashi. Mas, de forma mais realista, esse número salta para algo na casa dos 30 mil vezes. Lembrando que Naruto ainda tinha reservas próprias de chakra além do que foi distribuído. E sobre a supressão de Yamato, isso levanta um ponto de que Kakashi estava certo ao dizer que Naruto teria 100 vezes seu chakra sem essa supressão. Então isso pode significar duas coisas: que Yamato não estava apenas suprimindo a Kurama, mas também restringindo parte do próprio chakra de Naruto. Ou que Kakashi pode estar falando sobre os limites superiores das formas com cauda que Naruto poderia acessar. Mas considerando que Kakashi nunca viu Naruto na forma de 4 caudas, e no máximo presenciou a versão de 2 caudas, fica difícil cravar o que exatamente ele quis dizer. Há quem argumente que ele apenas somou o número de caudas que Naruto conseguia manifestar, mas isso é pura especulação. O mais provável é que Kakashi estivesse falando da quantidade de chakra que Naruto realmente podia controlar conscientemente naquele momento. Outro ponto importante é que Kakashi não estava sequer considerando a Kurama por completo. Ou seja, se alguém quiser usar a informação de que ele estava falando sobre todo o chakra das 9 caudas, essa interpretação simplesmente não se sustenta. E isso se torna ainda mais insano quando lembramos que, ao chegar no modo chakra da Kurama 2, Naruto já estava drenado de energia. Ou seja, nesse ponto, quem estava carregando o peso do chakra era a própria Kurama, e mesmo assim, acho que ela continua alta. Aliás, Kakashi admite que Naruto estava realizando um método de treinamento que ele próprio nem conseguiria tentar. Se ele realmente tivesse um quarto do chakra de Naruto, teoricamente, poderia replicar o mesmo treinamento, só que em um ritmo mais lento. Resumindo tudo, a Kurama sozinha já tinha mais de 100 vezes o chakra de Kakashi. Essa é a principal conclusão aqui. Agora, vamos quantificar isso. Você ainda se lembra daquele treinamento onde Naruto fazia clones para cada folha de uma árvore? Pois bem, Kakashi explicou que cada clone deveria se considerar em uma única folha. Considerando que uma árvore comum tem algo entre 100 mil a 200 mil folhas, esse foi o número de clones que Naruto produziu ao longo do treinamento. E mesmo depois de esgotar essa quantidade absurda de clones, Naruto ainda desmaiou, se levantou e fez mais clones para continuar. Ou seja, o valor estimado pode ser ainda maior. Agora, trazendo isso para os cálculos de forma objetiva. Se Naruto em sua base tinha 100 vezes o chakra de Kakashi e a Kurama possui um aumento de 30 mil vezes desse valor, então quando Naruto acessava o modo de chakra de Kurama 2, ele estava obtendo um aumento de 300 vezes. Isso significa que ele poderia gerar cerca de 60 milhões de clones das sombras. E se adicionarmos a outra metade da Kurama, já que Naruto a recebe mais tarde, esse número dobra para 120 milhões de clones. E mesmo assim, ainda podemos ir mais longe. Se considerarmos a menor escala possível, onde Naruto teria apenas 4 vezes o chakra de Kakashi, a Kurama se tornaria um multiplicador de 7.500 vezes, o que elevaria a capacidade de clones para 1,5 bilhão. E em uma escala mais exagerada ainda, estando no limite do possível, se Naruto tivesse apenas 2 vezes o chakra de Kakashi, isso seguindo uma das traduções alternativas, a Kurama se tornaria um amplificador de 15 mil vezes, levando Naruto a uma capacidade de 3 bilhões de clones das sombras. Com a outra metade da Kurama, esse valor dobra para 6 bilhões. Mas será que Naruto realmente criou todos esses clones ao usar as folhas? Ou será que ele apenas arrancou todas as folhas da árvore e empilhou? Honestamente, essa segunda interpretação até faz sentido, já que ajudaria a otimizar o tempo. Mas a
há duas coisas que temos que levar em conta. Que Kakashi especificamente mandou Naruto criar um clone para cada folha, e que em nenhum momento do mangá ou anime vimos Naruto formando uma pilha de folhas. Então, mesmo que essa interpretação alternativa faça sentido, os números ainda seriam absurdamente altos. Mesmo reduzindo a estimativa para algo entre 25.000 e 50.000 folhas, ainda estamos falando de quantidades colossais de clones. No fim das contas, a versão mais extrema aponta que Naruto poderia criar até 6 bilhões de clones das sombras. Se alguém quiser fazer cálculos alternativos para encontrar um número mais conservador, fica à vontade para deixar nos comentários. O importante é que, independentemente dos números exatos, o chakra de Naruto é ridiculamente superior a qualquer outro ninja normal. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo e, claro, deixar seu like. Comente abaixo o que você achou do vídeo e sua opinião sobre o tema, vou gostar de saber. Realmente gostaria de ver suas opiniões sobre o que falei. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.